Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar estudando as expressões numéricas. Na aula passada, nós conhecemos como tudo inicia nesses cálculos, né? Onde existe uma ordem que eu preciso lembrar da multiplicação e da divisão como prioridade. E depois, claro, preciso olhar também os parênteses, porque se eles aparecem numa expressão numérica, eles sim são os que mandam na expressão numérica. E aí todos os cálculos que você tem que fazer é começando por ali. Existe uma ordem, como nós vimos, então a prioridade sempre é olhar a multiplicação e a divisão. Se elas aparecerem, se esses cálculos aparecerem, você tem que começar por esses cálculos e depois a adição e subtração. Se no caso aparecer a multiplicação e a divisão, por qual algoritmo tem que começar? Aquele que aparecer primeiro. Então, se apareceu a multiplicação e a divisão, você deve iniciar pelo cálculo que começou, né? Aquele que apareceu primeiro. Depois, adição e subtração, também seguindo essa ordem do cálculo que apareceu primeiro, tá? Nós fizemos as páginas da 46 a 49, até o exercício 2. Nesta aula de hoje, você vai começar a partir do exercício 3, que vai trazer também novos cálculos envolvendo expressões numéricas. O exercício 3 diz o seguinte: use os números 2, 3 e 4 uma única vez, então não pode repetir, para criar uma expressão numérica e que você precisa de um resultado específico. A letra A quer que você crie uma expressão numérica e que ao final dela o resultado seja 20. Na letra B, você precisa montar uma expressão numérica para que no resultado final seja 24. Na letra C, 14 e na D, 6. Lembre-se que você vai poder utilizar os 4 cálculos, né, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E também pode utilizar os parênteses. Então, você vai encaixar os parênteses para isolar os cálculos, caso você consiga chegar num resultado pedido. Então, por exemplo, se você não colocou os parênteses para isolar esses cálculos, faça mudanças tudo no seu caderno. Então, escreva lá o cabeçalho e aí coloque também o número do exercício e a página. E faça as simulações que for necessário até que você consiga chegar ao resultado pedido, tá bom? Já no exercício 4, complete as lacunas com os números abaixo sem repeti-los para que as igualdades sejam verdadeiras. Mesma coisa. Os números que estão dentro das flores são os números que você vai encaixar na expressão numérica. Então, você precisa, na letra A, chegar no resultado 2 e na letra B, o resultado é 10. Então, a mesma coisa, utilize o seu caderno de matemática para fazer essas simulações de cálculos. Se você, por exemplo, colocou o número 6 na letra A, fora dos parênteses, e dentro você colocou o 2 e o 3, mas o resultado final não deu 2, tire tudo, faça uma nova simulação. Não precisa apagar os cálculos que você fez em seu caderno. Deixe todos os seus raciocínios resolvidos e as suas estratégias todas lá, que assim você consegue perceber o seu acerto e o seu erro, as suas tentativas, tá bom? No exercício 5, calcule a quantidade de quadrinhos em cada caso por meio de uma expressão numérica. Você vai analisar a horizontal e a vertical. Você vai ver, por exemplo, que você vai multiplicar o número da base, a quantidade da base pela altura e você vai adicionar para somar todos os quadradinhos. Pense nas estratégias, faça rascunhos do que você pode conseguir para contribuir para que você chegue ao resultado final. Não faça a contagem total dos quadradinhos, e sim você deve montar uma expressão numérica para chegar ao resultado final. Você até pode começar o seu exercício pensando numa contagem individual para que você saiba qual é o resultado final. Mas você não vai fazer cálculos isolados, e sim montar uma expressão numérica, tá? Mesma coisa na letra B. Exercício 6
Veja a seguir como Amanda calculou o resultado da multiplicação 9 vezes 23. Depois, marque a expressão numérica que corresponde aos cálculos de Amanda. Então, você vai ler as orientações que a Amanda fez e vai ver qual é a expressão numérica que sim está correta. E aí, marque a alternativa que você escolheu. 7. Escreva a expressão numérica correspondente a cada situação e resolva. Bom, você, ao mesmo tempo que registra os cálculos, tudo no caderno de matemática, também vai encontrar a expressão numérica correta. Bruno tinha R$ 48 e ganhou R$ 12. Se ele tinha 48 e ganhou R$ 12, ele ficou com mais, ele acrescentou. Qual é a continha? Qual é o algoritmo matemático que representa o ganhou? Depois ele dividiu, então é legal que a situação problema já vai trazendo algumas palavras-chave que vão te ajudar a saber qual é o símbolo matemático que você vai colocar nessa sequência da expressão. Então depois dividiu igualmente o dinheiro com seu irmão Laerte. Com quantos reais cada um ficou? Então você pode até utilizar no espaço do livro esse retângulo para colocar os números, né, que você foi encontrando para montar a expressão numérica, mas utilize o seu caderno para resolvê-la e encontrar o resultado final, tá bom? Letra B. Um celular custa R$ 250. Célia deu R$ 50 de entrada, então ela tinha uma quantia maior de 250, ela deu de entrada. Então ela não tem mais com ela esses R$ 50, ela deu, ela tirou. Então pense qual algoritmo matemático mostra, simboliza o deu, o tirar, tá? E pagará o restante em 5 prestações iguais. Quando nós parcelamos o pagamento, nós distribuímos, são as ideias da divisão. Então, dividiu em 5 prestações, em 5 parcelas. Qual é o valor de cada prestação? Exercício 8. Complete as expressões numéricas com os símbolos de mais, menos, vezes ou divisão para obter o resultado indicado. Então, você vai ver lá, entre aqueles números, na letra A, B, C e D, quais são os símbolos que você vai colocar para que o resultado seja o que o livro te deu. Na letra A, o resultado é 10. Quais serão os símbolos que, ao resolver a expressão numérica, você vai chegar no resultado 10? E assim por diante nas outras letras, tá? Se você errou, apague, faça de novo todos os cálculos em seu caderno. Não tem problema você não conseguir resolver logo na primeira tentativa. Continue tentando, porque isso vai te ajudar a enxergar amplamente a expressão numérica, tá bom? Não se esquecendo da sequência dos cálculos. 9. Gil calculou o valor de uma expressão numérica apertando algumas teclas de sua calculadora. E aí aparecem as teclas, né, que ele apertou. Qual foi o resultado obtido? Você pode, nesse momento, utilizar a sua calculadora, mesmo que seja a do celular, tá bom? E na letra B, qual das expressões numéricas abaixo Gil resolveu com sua calculadora? Mesma coisa, você pode fazer esses cálculos ao lado, faça um rascunho ou utilizando o seu caderno, porque na letra A você já conseguiu chegar a um resultado. Então, agora a gente precisa buscar, na letra B, qual sequência de uma expressão numérica eu também chego naquele resultado da letra A, tá bom? Não se esqueça, qualquer dúvida, poste na página da turma e nós aproveitaremos os nossos momentos na videoconferência para tirar as dúvidas. Bom estudo!